Vamos ver quem é que está chegando por aí. Gente linda, tudo bem com vocês? Nesta terça-feira, dia 3 de outubro. Uhul! Gente, eu não sei para vocês, mas este ano está voando. Eu abri os olhos, estou fechando os olhos e o ano já passou. Uhul! Mas vamos ver quem chega aqui, quem vai ser a primeira pessoa a chegar aqui hoje. Lembrando que temos uma convidada super mega especial hoje para ser entrevistada. E olha a minha querida Zildinha do Tarô chegando por aqui. Uhul! Zildinha, vamos compartilhar então essa entrevista. Vamos mandar aí para muitas pessoas, para que elas possam vir e fazer as suas perguntas para nossa querida convidada de hoje. Uhul! Vamos lá, eu estou aqui, enquanto as pessoas vão chegando, eu estou enviando para convidados. Faça isso você também que está chegando agora. Vamos convidar aí várias pessoas para que possam vir fazer as suas perguntas também. Uhul! Quem está chegando por aqui? Assis Construção. Qual será o nome? Quem será essa pessoa? E de que lugar deste lindo planeta você está? Conta para mim que daqui a pouquinho eu já vou chamar aqui a nossa querida convidada de hoje. Nossa convidada especial, que tem aí uma grande bagagem no conhecimento de astrologia. Então hoje é o dia que nós vamos estar conversando com ela, fazendo muitas perguntas. E você que tem alguma pergunta também, manda aqui pra gente que nós vamos estar passando para a nossa querida convidada, que eu já vou revelar para vocês quem é ela. Uhul! Antes de trazer a nossa convidada aqui, que ela já vi que ela já chegou aqui, um momentinho, já vou trazer. Gente, só anunciando que hoje é o aniversário da minha querida Edna. A Edna aqui da nossa equipe, da grande família virtual que cuida dos grupos, que atende vocês. A Edna, que é uma pessoa super, hiper especial, está de aniversário hoje. Então, se você ainda não deixou feliz aniversário para ela, vai lá no Stories, que eu deixei um vídeo da nossa querida Edna. E olha a minha querida Dorinha, minha querida Clairzinha chegando por aqui também. Vamos então agora receber com palmas a nossa querida convidada de hoje. Uhul! Vamos lá! A de hoje é de Portugal. Nossos amigos portugueses, com certeza. Vamos ver aqui a minha querida Ana Macieira. Olá, Olá, Ana. Seja bem-vinda, minha querida. prazer, sempre muito bom estar aqui contigo, é fantástico. Gratidão. Como está Portugal nessa terça-feira, Ana? Conta pra gente. Olha, está benzinho, está um solinho bonzinho, hoje até nem está mal, né? Ah, que bom, que bom. Para outubro estamos a começar bem, com calorzinho. Ah, que bom. Sim, porque aí é outono também já, né? Sim, exatamente, é isso. Já estamos aqui a começar a ver, a ficar mais frio, mas mesmo assim ainda está muito agradável. E por aí também está bom? Pois aqui também está um dia lindo, maravilhoso. Eu até já saí no jardim, caminhar um pouco, conversar ali um pouco, interagir com as plantas. E aqui está começando já a mudança de cores, que é quando as árvores começam a ficar amareladas, rosadas. Ana, a estação do outono eu penso que é a minha estação favorita, sabe? Porque é onde a gente vê uma grande transformação. É onde você acompanha as árvores fazendo essa grande mudança, né? Do todo verde para as cores, aí elas vão perdendo suas folhas. E eu até costumo dizer assim, quando eu tenho alguma cliente ou algum mentorado que começa a reclamar da vida, aí eu falo, dá uma olhadinha para as árvores para ver se quando elas estão perdendo as folhas, se elas estão lá reclamando. Ou quando vem a neve, que elas estão ali brancas de neve, se elas estão reclamando. Então vamos seguir o exemplo da natureza, né? Exatamente, é mesmo isso. Por acaso eu também gosto muito do outono, principalmente as cores. É assim Sim. aquele momento. E isso e não só, e também é os frutos.
A romã, os diospiros, as castanhas. É muito bom nessa altura. Yeah. É maravilhoso. Ana, minha querida, pois hoje, então, gratidão por ter aceitado o meu convite e estar aqui. E eu gostaria de convidar você mais vezes para estar aqui com a gente, porque as pessoas gostam muito. Olha só, temos aí a Helena, que a Helena é a tua fã, viu? Olha, ela está dizendo... Beijinhos! Olha. Beijinhos para toda a gente que está aí desse lado. Fico sempre muito contente de estar aqui contigo. Realmente tens razão, temos que fazer mais vezes, é mesmo? Mais vezes. Fazia tempo que você não vinha, né? Olha Exato. só, a Helena está dizendo, bom dia, minhas mestras queridas. Uhul. É do Brasil. Também temos aqui a Silvana, a Edna que é da minha equipe aqui, minha querida Edna, que está aqui sempre do meu lado, me ajudando com muitas coisas, e é aniversário dela hoje. Parabéns! É Libra, Olha, é Libra. É Libra. Edna, prepara a tua pergunta aí para a Ana, então. Olha só, a Carla também está aqui. Eu acho que já tem pessoas de Portugal também aqui. O William, o Carlos Eduardo também está aqui. O Carlos Eduardo, que é de São Paulo. A Ju, a Zildinha do Tarô, a Dorinha, enfim, a Clairzinha. Está aqui a grande família virtual aqui a nossa grande família virtual. Ana, minha querida, então vamos começar o nosso bate-papo, né? E também, gente, preparem as suas perguntas aí, porque a Ana vai estar respondendo algumas perguntas. Olha, eu convidei a Ana e propus para ela, assim, para a gente falar um pouco dos planetas retrógrados, né? Uhum. E me chamou a atenção, Ana, o que é isso de 8 planetas retrógrados neste ano? O que é isso? Isso é bom? Isso é ruim? O que é isso? E se você pode começar falando um pouco do que é o retrógrado, porque isso assusta as pessoas, mas nem sempre é negativo, né? Então conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, olha, é assim, o facto de existirem 8 planetas retrógrados neste momento é uma coisa que não é assim tão rara como isso. As pessoas é que têm tendência porque não têm conhecimento. Mas todos os anos, principalmente de alguns anos para cá, porque o ciclo dos planetas não tem sempre a mesma duração, todos os anos, mais ou menos ali por volta do junho, por ali, começam os planetas mais longe, mais longínquos, a ficar retrógrados. E o que é que significa o planeta ficar retrógrado? Significa que ele está mais próximo da Terra. Só isso, não há. Claro que as pessoas dizem, olhamos para o céu, parece que está a andar para trás. Parece, porque a posição da Terra a andar à volta do Sol e a posição dos outros planetas a andar à volta do Sol dá a sensação de que eles estão a andar para trás. Mas, na realidade, o que acontece é que eles estão muito próximos de nós. Okay? Ou seja, se eles estão muito próximos, significa que a energia que eles têm torna-se mais potente, afeta-nos mais. Por isso é que as pessoas dizem que os planetas retrógrados são muito maus e tal. Não é questão de serem maus, é questão de serem mais fortes. Olha, eu costumo explicar assim, é como se nós tivéssemos um rádio a tocar numa festa, música, nas alturas, ok? Se nós estivermos longe do rádio, é bom, porque estamos a dançar e curtimos a música. Se estivermos demasiado próximo do rádio, nós não conseguimos conversar com ninguém, porque está tanto barulho que não dá para falar. Aqui os planetas é a mesma coisa, eles quando estão muito próximos, é como se fossem muito mais intensos, não é? Então atrapalham mais a nossa vida. E depois cada planeta continua a ter a mesma energia que sempre tem, é sempre igual. Só que como está mais próximo, interfere mais na nossa vida do que noutras alturas em que está mais longe. É só isso, não tem nada de especial. Okay? Ana, que loucura! Nossa, você assim, em poucas palavras, desmistificou muitas coisas e usou uma analogia muito boa, que se entende muito bem. Então, quer dizer, é que o que assusta as pessoas e que as pessoas não sabiam é que, então, eles causam ruídos. E esses ruídos pode ser aí trazendo diferentes consequências ou questões. É isso, né? Sim, porque repara, todos os planetas têm uma vibração. Assim como nós também temos uma vibração. Tudo tem vibração, não é? Pronto. Mas os planetas, porque são grandes, não é? Potentes, a vibração deles afeta-nos com mais facilidade. Não é? Olha, fazendo uma comparação assim um bocado, mas para vocês perceberem, se nós tivermos uma pessoa ao nosso lado que seja, que as pessoas chamam de baixa astral, não é? Sempre negativa, sempre muito mal, aquilo, se ela estiver sempre ao nosso lado, ela acaba por nos afetar.
Assim como se tivermos uma pessoa que seja muito bem disposta, muito positiva, muito alegre, ela também acaba por nos Como nós. afetar. Exatamente. Pronto, os planetas também têm a sua personalidade. Claro. Por exemplo, se estivermos a falar de Saturno, Saturno é um planeta que tem a ver com uma energia de responsabilidade, um certo peso, assumir compromissos, é a realidade, portanto, é um planeta mais pesado. Mas se estivermos, por exemplo, a falar do Mercúrio, a gente sabe, Mercúrio retrógrado e tal. O Mercúrio tem muito mais a ver com comunicação, com transmissão de informação, com trocas comerciais, é muito mais fluido, ok? Então, repara, quando qualquer um destes planetas com a sua personalidade está mais próximo da Terra, ele vai influenciar mais. Claro que se nós não estivermos prevenidos, se não soubermos sobre isso, nós somos apanhados na curva, não é? Ou seja, levamos com aquela energia toda que eles estão a emanar muito próximo de nós, afeta-nos mais e afeta mais também a nossa vida, não é? Imagina, por exemplo, tal do Mercúrio retrógrado que toda a gente fala, ok? Se o Mercúrio rege a comunicação, se ele está muito próximo da Terra, claro que vai dificultar a nossa comunicação. Lá está o rádio nas alturas, não é? Então, imagine, nós normalmente costumávamos falar com as pessoas e entendíamos, de repente o Mercúrio fica retrógrado muito próximo da Terra, a energia dele está mais próxima de nós, então nós temos mais dificuldade em comunicar com as pessoas. Podemos não nos entender bem, ou elas podem não nos entender bem a nós. Aquela coisa das mensagens que não chegam, os e-mails que são trocados, se o telemóvel que avaria, as pessoas também costumam falar na assinatura dos contratos, porque o Mercúrio também tem a ver com as trocas comerciais e, portanto, quando assinamos um contrato estamos a selar uma troca comercial. Portanto, há aqui mais intensidade, imagina, nessa questão dos contratos nós podemos estar mais despistados e não lemos as letrinhas pequeninas e não olhamos para todas as coisas que são importantes. Então, precipitamos-nos e depois vimos a ver que afinal cometemos algum erro, alguma coisa assim do género. Por isso é que as pessoas têm medo do Mercúrio retrógrado. Okay? Agora, se nós tivermos a noção de que a energia dele vai estar mais forte naqueles períodos, e por isso é que é muito bom seguir os astrólogos para saber quando é que vai estar e quando é que não vai estar, não é? Por exemplo, eu faço sempre vídeos quando o Mercúrio fica retrógrado para informar toda a gente, que é para as pessoas saberem e poderem prevenir-se. E depois tem aqui outra nuance do sítio onde ele vai ficar retrógrado, mas eu já falo sobre isso mais um bocadinho. Okay. Mas é importante a gente saber para podermos utilizar essa energia a nosso favor. Então, por exemplo, não vamos fazer coisa, ou vamos tentar evitar fazer coisas importantes como assinar um contrato ou ter aquela conversa super importante que a gente tinha para ter na nossa vida, mas podemos aproveitar, por exemplo, para fazer alguma coisa que já queríamos ter feito há muito tempo e ainda não tínhamos feito. Por exemplo, organizar os dossiês do trabalho, ou terminar aquele projeto que já estávamos ali empancado há muito tempo. Porquê? Porque, repara, vem mais energia, logo impulsiona-nos mais, logo conseguimos concretizar mais, estás a ver? Sim. Então aproveitamos em coisas boas, ou para terminar coisas, e não para estar para coisas novas, ou para alguma coisa que a gente queira fazer de novidade, porque é bom para... retrógrado, tem a ver com reciclar, ressignificar, tudo que seja o res, né? Tudo que seja res, é bom com estes planetas, porque é exatamente a oportunidade que eles nos dão quando estão mais próximos, estão mais energia, de podermos agarrar aquela energia toda e, em vez de ser contra nós, irmos na maré, irmos a favor de conseguirmos resolver alguma coisa que precisava de mais energia para ficar terminada na nossa vida. Uau! Okay? Quanta informação aqui, informações importantíssimas. Você que está chegando agora, que estou vendo aqui pessoas chegando, o Cleito chegou, já está aqui, a Dorinha está dizendo, eu sigo a Ana desde a primeira vez que vocês fizeram a entrevista. A Dorinha é aqui da grande família, olha, ela segue desde aquela vez. A Elisa também chegando por aqui, muitas pessoas chegando, gente... Vai deixando o like de vocês aí. Aproveita, manda um aviãozinho para pessoas que vocês sabem que gostam também da astrologia. E a Ana, ela fala de uma maneira que a gente entende. Porque eu já fui aluna da Ana, mas, gente, eu concluí o curso, mas eu não tenho tempo para ser astróloga. Então, eu trago a Ana aqui, que a Ana faz esse papel maravilhoso, porque ela é incrível. E falando de Mercúrio retrógrado, Ana, eu tive uma assistente uma vez que quantas coisas não dava certo, ela sempre dizia assim, Ivoninha, é que Mercúrio tá retrógrado. Ivoninha, Mercúrio tá retrógrado. E eu não. Aí sempre ficou aquela coisa na minha mente do Mercúrio retrógrado. Mas eu entendi agora bem, né? E acredito que as pessoas aí também entenderam bem
porque você explica com essa clareza o que é o retrógrado. E, Ana, vamos falar um pouquinho de Saturno, por quê? Saturno é como as pessoas em geral, assim, né? Ao menos pessoas com quem eu convivi, conversei, enfim, elas diziam, Saturno é como o pai que chega e exige isso e aquilo. E eu sou saturnina, porque eu sou capricorniana. E então eu tinha assim comigo, Saturno é bom, porque Saturno, ele vem, te deixa uma tarefa e quando ele dá a volta, ele tá chegando para mim, novamente, ele vai ver se eu cumpri ou não com essa tarefa. E caso eu não tenha cumprido, ele vai me dar um chacoalhão aí, Boninha, por que não cumpriu essa tarefa? Então, eu gostaria que você falasse um pouco, já que as pessoas têm essa questão do medo. Eu busquei essa compreensão para mim, que é positivo, né? Agora, muitas pessoas ainda têm essa questão de que Saturno é o pai maldoso, o pai que pune, o pai que exige. Então, conta pra gente, realmente, daí com as tuas palavras, essa forma delicada que você tem de nos explicar o que é Saturno, de verdade. É assim, como eu falei um bocadinho há bocado, mas vou referir novamente. O Saturno, para perceberem melhor, o Saturno é o último planeta visível a olho nu. Tem que estar muito boas condições atmosféricas, obviamente. Quem tiver um telescópio daqueles caseiros consegue espreitar e consegue ver, desde que esteja o céu limpo, consegue ver o Saturno em determinadas alturas do ano. E até um espetáculo muito bonito, já tive a hipótese de ver, porque vê-se mesmo a bola e os anéis à volta. Parece que está assim tipo uma figura dos desenhos animados. É muito engraçado, não é? Exato, mas é engraçado porque é isso, é assim, é o último planeta visível a olho nu. Por isso, durante muitos e muitos anos, antes de se inventarem os telescópios, essas coisas do género, as pessoas só conheciam até Saturno. Aliás, a astrologia antiga só tem aqueles primeiros 7 planetas, depois acabou, não há mais planetas para eles, não existiam mais planetas ainda, ok? Então, repara, Saturno representa o quê? Representa o fim, ok? É o fim, é a realidade. Até ali a gente conhece, a partir dali a gente já não conhece. Então é ali a realidade. Aliás, é bem interessante nós vermos que nós temos aqui, por exemplo, nós temos a Terra, Mercúrio, Vênus, Terra, depois temos o Marte e temos o Júpiter. O Júpiter é o planeta, o maior planeta do sistema solar, não é? É muito grande, ele expande tudo. E mesmo a própria característica dele é essa, é tudo que ele toca, ele expande. Seja bom, seja mau, ele expande, ok? Mas é interessante porque o Júpiter, ele expande, 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 até Saturno. Quando chega a Saturno acabou, não pode expandir mais. Então é isso, é Júpiter representa a nossa vontade de nos expandirmos, de crescer, de aprender, de saber mais, de chegar mais longe. E o Saturno é aquele que diz assim, espera aí, mas tens tudo o que tu precisas para conseguir crescer ou falta-te alguma coisa, ok? E aí vem-nos trazer a dura da realidade. E se nós andarmos a viajar na maionese, a pensar tipo, eu vou, olha, já sei, tipo o lobo mau e os teus porquinhos, estás a ver? Então, eu vou construir uma casa, e um instantinho já está a casa pronta, para aqui uns pauzinhos ao ar e tal, e está tudo bem. Vem o lobo mau, que é o Saturno, não é? E bufa na casa e diz assim, se viesse aqui um temporal, a tua casa aguentava, e bufa na casa, se a casa não estiver bem construída, vem abaixo, ok? E é exatamente isso que nós sentimos em relação ao Saturno. Nós construímos a nossa casa, achamos que está tudo muito bem, muitas vezes não está, quando não está, vem abaixo, ficamos tristes, mas não é suposto ficarmos tristes, é suposto olhar e percebermos, ok, espera aí, não tinha tudo o que era preciso para isto funcionar, ainda bem que veio abaixo, porque é da maneira que eu percebi que me estava a faltar alguma coisa, deixa-me ir buscar aquilo que me está a faltar, construir a minha casinha mais segura, que é para quando o Saturno voltar outra vez a bufar, a casa já não vem abaixo, já está mesmo bem construída, aí é que está mesmo segura, realidade, não é só sonho e fantasia, é realidade, ok? Então, para mim, Saturno, eu tenho a mesma visão que tu. O Saturno, ele não é mau. O Saturno, ele dá-nos uma ideia do que é que nós precisamos para podermos seguir em frente com realidade, e não só na fantasia, ok? Olha, há outro exemplo que eu também costumo dar, que acho que é engraçado para perceberes. Imagina, por exemplo, nós vamos a passar assim num jardim, assim, um bosque, ok? E vemos um rio pequenino, ok? E do outro lado do rio está a haver uma festa assim muito grande, com um monte de gente, música e tal, fantástico. E nós pensamos, ei, vou para aquela festa. E olhamos e na nossa margem, está um barco, daqueles botes, para poder passar para o outro lado. E nós pensamos, olha, fantástico, deixa-me então entrar aqui neste bote que eu vou já para aquela festa, ok?
entramos dentro do bloco todos contentes a pensar, ei, que festa fantástica, vou me divertir, vai ser genial e tal. E vem o Saturno e diz assim, olha, e os remos, onde é que estão? Okay? E nós olhamos para todo lado e pensamos, ei, já não posso ir para a festa, e agora, que chato que tu és, estás sempre aqui a cortar os pés, nananana. A verdade é que se nós tivéssemos tirado a corda do barco e tivéssemos ido para o meio do rio sem remos, de certeza que não chegávamos à festa. Então a ideia é essa. O Saturno, ele não é mau, ele chama-nos a atenção da realidade. E como nós às vezes andamos a viajar um bocadinho ali nos sonhos e na fantasia, não temos a noção do concreto, Sim. Claro que depois achamos que é mau, mas na realidade não é mau. Ele está-nos a alertar para aquilo que é necessário para que a gente consiga construir alguma coisa realisticamente, ok? Com cabeça, tronco e membros. Aí é que funciona melhor. Uhum. Por isso que as pessoas, então, as saturninas, né? São pessoas, assim, que trabalham muito, têm mania de perfeccionismo. Sim, E, muito focados. Isso. Vamos aproveitar, então, o que você pensa sobre, já que estamos falando de Saturno, vamos falar, então, um pouquinho da característica dessas pessoas, para que todas as pessoas que estão aqui, vamos ver se tem mais capricornianos aí também. Assim, a Ana já faz uma análisezinha, assim, essas características dessas pessoas. Pode ser, Ana? Sim, sim, claro. Até posso acrescentar depois outra coisa que eu acho que pode ser interessante para vocês, que é as pessoas que são do Capricórnio, não é? E tanto são regidas por este Saturno, são, como tu dizias, pessoas que são bastante realistas, que assumem os seus compromissos, não gostam de faltar à palavra, ok? Portanto, são pessoas que estão ali com cabeça, tronco e membros, ok? Não são sérias. Só que às vezes também pode ser sério demais, ok? Responsabilidade demais. E depois vai pesar em cima das pessoas. E depois assume compromissos que não são deles, não é? Porque repara, eu explico aos meus alunos esta história do Capricórnio de uma forma engraçada, que é, imagina que tu tens um campo e tens uma estaca no meio do campo. E tens uns pezinhos de feijão que vão a passar. E olham para aquela estaca e pensam, olha que fixe, vou-me atrelar aqui esta estaca. E começam a crescer à volta dela. Okay? 1, 2, 3, ainda naquela. Mas passado um bocado, se vêem muitos pés de feijão, a estaca vai cair, que não aguenta com o peso de tudo. Okay? Então é a mesma coisa aqui com os Capricórnios. Os Capricórnios são esta estaca. Eles são estrutura, eles são segurança, eles são firmeza, eles são cumpridores. Okay? Só que as pessoas que andam à volta deles e que não têm essas características, porque é normal a gente atrair pessoas que não têm aquilo que a gente tem, porque vão pedir-nos de nós, não é? Sim. Elas vão se atrelar a nós, ou seja, vão fazer com que nós ficamos com as responsabilidades e elas deixam de assumir essas responsabilidades. Como a natureza do capricorniano é assumir responsabilidades, ele vai assumir mesmo que seja demasiado e depois acaba por ceder. Então o que é que estas pessoas podem ter? Para além de muita lentidão e parece que as coisas todas não andam para a frente, etc, etc, às vezes pode ser mesmo coisas físicas, por exemplo, problemas de ossos, problemas de articulações, tudo tem a ver com o que é duro no nosso corpo, dentes, ok? Tudo que é duro no corpo pode começar a ficar mais fraco por causa desta dificuldade em lidar com este peso excessivo. As pessoas até andam assim meio curvadas, têm aquelas assim meio curvadas, porque é isso, é excesso de peso em cima da pessoa. Por isso o importante é a pessoa perceber que não pode ter este peso todo em cima dela, ok? Claro. E de dar a quem de direito. Okay? Olha, isto não é para mim, olha, és tu que tens que fazer. Eu até aqui posso ir, mais do que isso não, agora é a tua vez. Okay? Claro que custa muito para quem tem esta energia, custa muito, porque a gente vai ver e pensa, epá, esta gente não vai conseguir fazer isto bem, isto não vai ficar bem feito, ok? A gente pensa logo isso, não é? Yeah. São os irresponsáveis, como é que eles vão conseguir fazer tão bem como eu, ok? Não dá. Só que aqui a questão é, se nós continuarmos sempre a fazer, vai chegar uma altura em que não vamos conseguir fazer mais e eles vão ter que fazer e vão ter que se desenrascar e se calhar nessa altura não tem o nosso apoio, já não estamos lá para poder ajudar, ok? Yeah. Então mais vale delegar e ir ajudando do que estar a assumir as responsabilidades todas e um dia sucumbimos e não aguentamos mais. Por isso é preciso medir as consequências, medir esta importância que nós damos às coisas. Às vezes nem tudo é assim tão importante quanto isso. Escolher aquilo que só nós podemos fazer e aquilo que podemos deixar para os outros fazer. Ou temos mesmo que deixar para os outros fazer, porque não há outra hipótese. E a vida empurra-nos nesse sentido. Aí é que entra nós buscarmos o conhecimento, né, de quem somos realmente. Por quê?
eu era exatamente essa pessoa aí. Não que eu mudei tanto, mas mudei. Por quê? Ao buscar conhecimento, ao ver que eu deveria respeitar o livre-arbítrio do outro, respeitar o espaço do outro, porque eu era do tipo assim, mãezona para todo mundo. Aí eu comecei a entender, não, peraí, eu tenho que deixar que a pessoa viva a sua própria experiência. E até mesmo com os filhos. Aí entendendo um pouco mais tudo isso, se não, meus filhos vieram através de mim, mas eles são uma extensão minha, eles não são eu não tenho que ficar carregando a mala que eles trouxeram para eles destrincharem. E aí, hoje, eu sou assim, eu sou mãezona, mas eu deixei de ser aquela mãe ali, sabe, em cima. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, tem que nada, você é que toma a decisão. Você é que sabe a qualidade de vida que você quer para você. Você é que sabe como você quer viver a tua vida. Então, assim, eu sou uma mãe presente, estou sempre ali por eles, mas deixei de ser ali em cima, né? Assim como com a minha família também, que eu passei a ver que cada um tem o direito a viver as suas experiências. Não tem que eu estar dizendo ou eu estar fazendo. Não, a pessoa, ela deseja algo, pois ela aprende a fazer, ela vai e faz, ela vai e manifesta, ela vai e constrói. Mas isso vem com o conhecimento que a gente vai adquirindo. Aí eu deixei assim de ser essa capricorniana nata desse jeito, apesar de que no trabalho eu sou de fazer muito. As pessoas às vezes ainda falam, Ivoninha, como é que você consegue fazer tanta coisa? É mentoria, é atendimento, é live, é masterclass. E eu digo, gente, o dia tem 24 horas e é tempo suficiente aí para fazer um monte de coisa, you know? Então, é uma característica nossa, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Então, deixa eu só ver. A Leninha disse, eu, aquariana, com Acho que é ascendente em Capricórnio. descendente. E eu ativo e Capricórnio me puxa e traz. Muito bem, aqui também temos várias pessoas. A Elza Gomes chegando também, a Lilian, a Elisa. A Elisa eu acho que é de Portugal. Aqui tá também o Universo, Florinda, muita gente. Gente, olha, sigam a Ana Macieira. Depois ela vai deixar aqui o Instagram dela, porque vale a pena. Ela tá sempre colocando conteúdo de qualidade. Então, vale a pena você estar aí seguindo essa profissional incrível que é a Ana. Tem o Saturno em sextil com Lilith. Sou aquariana e ascendente em balança. Também a Elisa dizendo, sou de Portugal, sim, do Porto. Uhul! Olha só. Estamos do mesmo sítio. Olha, deixa-me só aproveitar, já que tens aí uma senhora que estava a falar sobre... Tinha várias ligações, Saturno, etc. Pronto. Eu queria vos dizer uma coisa, que é... Eu tenho uma visão diferente da astrologia. Eu acho que nós não somos só determinados aspectos do nosso mapa astral. Nós somos a mistura de todos os aspectos do nosso mapa astral. Então, por exemplo, só o Sol, o signo, a Lua, o ascendente, isso, para mim é pouco, ok? Eu acho que nós precisamos de saber, ou mesmo que haja, por exemplo, uma ligação Saturno-Lilith, não é muito fácil, mas depois pode haver aqui outros aspectos que possam ajudar, não tem que ser só estes que sejam negativos. Portanto, nós temos que olhar para o mapa astral numa visão completa e não só uma coisa única. E por isso, quando eu comecei a estudar astrologia, eu também tinha muita dificuldade em olhar para tudo, porque o mapa astral verdadeiramente é complexo, ok? Há muitas informações. Aliás, eu no fim de semana passado estive a fazer um workshop em que falei sobre o mapa astral e estive a explicar alguns mistérios que as pessoas têm a mania de dizer que existe sobre o mapa astral. E, aliás, até está disponível no meu site, se alguém quiser ir ver as 2 aulas que eu dei. Mas, para dizer, é importante nós percebermos que existem montes de conexões. Nós, pelo menos, temos 12 planetas, 12 signos, 12 casas, e a ligação entre estas coisas todas. Ou seja, torna-se um bocado complexo de conseguirmos ver tudo e lembrarmos de tudo. Então, exatamente porque encontrei essa dificuldade, eu não cruzei os braços e pensei, pá, tem que haver aqui uma solução qualquer. Então, criei uma forma, aliás, hoje em dia até já é um software, não é? Que vai ao mapa astral, retira as informações, todas as informações do mapa astral e apresenta-nos numa tabela que nos dá indicações em relação a como é que a pessoa é, ok? Então, às vezes, essa tabela vai nos surpreender, porque nós estamos a olhar para o signo da pessoa, estamos a olhar para o ascendente da pessoa, estamos a olhar para a lua da pessoa, mas quando vamos olhar para a tabela percebemos que, afinal, a energia que é mais forte nela
até nem tem nada a ver com aquelas coisas que a gente acabou de ver. Às vezes é outra coisa, porque temos um planeta retrógrado, como estávamos a falar há bocado, né? Está muito próximo, logo influencia mais, okay? Porque temos aqui outras nuances, um planeta faça muito contacto com muitos outros planetas e, portanto, torna muito forte. Então, isso pode significar, ou, por exemplo, um signo que possa ter muitos planetas em cima, uma casa com muitos planetas em cima, portanto, há uma série de coisas que pode também estar a influenciar, e eu não gosto de fazer análises da vida das pessoas só por meia dúzia de aspectos, ok? É muito mais interessante nós vermos num todo, ok? E às vezes eu faço lives a mostrar isso, por exemplo, no meu workshop no fim de semana, eu fiz uma live a mostrar essa tal tabela que dá-nos a informação toda, está lá tudo, ok? Não falha, não falha nada, está lá as informações. E aí sim nós conseguimos fazer uma interpretação que é fidedigna em relação à vida da pessoa. Não quer dizer que o signo, a lua, o ascendente, sei lá, algum tipo de aspecto especial não seja válido, é muito válido, mas às vezes há outras energias que se sobrepõem, e por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu sou do signo tal, mas não me identifico nada com isso. Okay? Porquê? Porque há outras coisas que são mais fortes e que a pessoa não está a ver, porque não está a olhar para um todo, não está a olhar para um pormenorzinho, ok? Por isso é que eu acho que é importante nós termos uma visão mais ampla. E muito giro, sabes porquê? Porque cada vez mais nós, os seres humanos, com a evolução que estamos a fazer em termos energéticos, cada vez mais nós estamos suscetíveis a ser influenciados por outro tipo de astros que não éramos aqui há uns tempos atrás, ok? Repara, estava a dizer, até uma determinada altura era só 7 planetas, depois começamos a descobrir mais planetas. Agora não estamos a descobrir mais planetas no sistema solar, porque já não existe, mas estamos a descobrir asteroides, principalmente ali num cinturão que chama-se o Kuiper Belt, que está ali entre o Urano e o Plutão, e cada vez descobrimos mais asteroides, e mais interessante é que notamos que eles nos estão a afetar cada vez mais. Porque eu também expliquei isto no workshop. Imagina, se nós tivermos um apito de cães e apitarmos, o cão vai ouvir, nós não. Okay? Porquê? Porque o cão consegue sentir aquela frequência, está numa vibração que é a vibração dele. Aqui os planetas têm a mesma coisa. Há planetas que podem emanar a sua energia toda que a gente não sente nada, ok? Porque não estamos nessa vibração. Mas há outros, conforme a nossa vibração, afetam-nos mais. Então, lá está, não é? Se nós estamos em evolução, cada vez mais asteroides, digamos, ou astros de uma forma geral, nos afetam. Então, ter um software como este é muito bom, porque dois para amanhã a gente vai começar a trazer mais aspectos, para mais asteroides para a própria leitura do mapa astral. E se já agora é complicado, imagina com mais asteroides em cima, não é? Então mais complicado ainda vai ser. Então, por isso é que eu chamo esta astrologia a astrologia da nova era, ok? Porque realmente estamos a preparar-nos para receber a influência de muito mais energias e conseguimos na mesma discernir como é que é a personalidade da pessoa e na mesma ajudá-la a perceber o que é que ela é, o que é que ela está a passar e como é que ela pode aproveitar as energias dos astros. Okay? Por isso, e só fazer aqui um parênteses por causa dessa menina. Mas sim, Saturno em sextil com a Lilith não é fácil, porque Saturno já em si é poderoso, não é? É aquela coisa da responsabilidade. Depois, a Lilith tem a ver com uma ferida kármica, ou seja, não é bem ferida, é um trauma que vem de outras vidas. Há uma coisa muito traumática que aconteceu, sei lá, perdeu a família toda, perdeu um reinado, foi enforcado, coisas assim mesmo, cortaram-lhe a língua, assim, coisas de género horríveis, não é? E nós trazemos essas energias e então temos medo de pôr em prática alguma coisa na nossa vida, depende do sítio onde está colocado, ok? Então, já Saturno não é bom, Lilith também não é bom, ainda para mais as duas em ligação, pode ser aqui um bocadinho negativo. Agora, é preciso olhar ao resto para ver todas as outras situações e tentar lá para ajudar, não é? Porque às vezes há ali uma salvação, é preciso encontrar onde é que está a salvação, não é? E também, Ana, é aquela história, né? É ter uma atitude mental positiva. Por quê? Se eu tenho algo aqui que precisa ser ajustado, mas a forma como eu olho para essa questão e a minha atitude, se eu entendo aquilo, compreendo, mantenho uma frequência vibracional alta, vai ser muito mais fácil eu passar por essa situação no momento, né? Ao contrário de uma pessoa que é super negativa, que tem medo de tudo, que só vê o lado escuro das coisas. Então, essa pessoa, em uma situação como essa, vai ser muito mais delicado para ela passar do que a outra que tem uma atitude mental positiva constante. Então, por isso que eu falo sempre, gente, a questão é buscar conhecimentos.
E olha só, eu gosto como a Ana trabalha porque ela traz essa inovação. Não é aquela coisa antiga, pesada da astrologia, onde não é assim, é essa. Não, gente, vamos abrir a nossa mente. Tudo está mudando, nós estamos em transição planetária. Então, como a Ana falou, tem muita coisa nova chegando. Então, abre a mente de vocês para o novo, para receber o novo sempre. E depois vejam lá, tá no teu Instagram, né, Ana? Esse workshop que você deu? Sim, está no link da bio. No, Se alguém clicar lá para o site. Vocês podem ir lá e buscar mais informações. Ana, as pessoas aqui estão pedindo aí para falar dos signos, né? Quiron em Capricórnio e tudo. Que tal você fazer assim, para agradar a gregos e troianos? Que tal você fazer uma passadinha aí entre todos os signos? Capricórnio você já falou, mas só para as pessoas entenderem um pouquinho o seu planeta e junto, eu não sei se dá tempo, né? Mas se você Sim, fazer assim. eu vou tentar ser resumida. Okay. Olha, eu acho que... Desculpa, deixa eu só ler aqui que a Elisa colocou, a Elisa Silva falou: sou positiva, se tenho trauma antigo, ainda não descobri. Tenho Urano em conjunção com Plutão e algo de bom deve ter porque tenho muita força de viver. Uhul! É isso aí, gente! Essa é das nossas! E a Dorinha aqui está dizendo, a Ana explica de uma forma simples e fácil de entender. É isso aí. E a nossa Dorinha aqui é a Ariana. Também tem outras aqui, a Helena. Como é a influência do ascendente Capricórnio em nosso signo? Então, vamos aproveitar, Ana, e aí você faz essa geral que eu acredito que já leva também a resposta a todas essas pessoas, né? Ok, assim, pode ser? Antes de começar a falar, só responder aí esta última menina, que assim, uma coisa é o signo e outra coisa é o ascendente. Então, o signo é quem nós somos por dentro, é o nosso interior, o nosso verdadeiro ser. O ascendente é o que nós somos por fora, é a capa que nós colocamos para nos mostrarmos ao mundo. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser do signo Gêmeos, que é muito conversador e muito alegre, sempre muito sassariquento, mas se tiver um ascendente Capricórnio, ele não vai mostrar isso ao mundo, porque o Capricórnio vai lhe dar a realidade, ok? Então, quando nós conhecemos a pessoa, vemos uma pessoa muito séria, mas depois, quando começamos a conhecê-la mais profundamente, percebemos que afinal ela é até muito divertida, bem disposta e alegre, porque a capa, o ascendente, esconde um pouco aquilo que a pessoa é, ok? Ou às vezes pode ser ao contrário, a gente conhece uma pessoa que é super extrovertida, tipo ascendente leão, líder, né? E depois quando vamos a conhecê-la mesmo, ela se calhar é Capricórnio, é muito mais caladinha. Por isso depende depois também dessa situação. Mas o que eu queria dizer, por falar de... Desculpa, só cortando. Eu sou essa pessoa ao contrário, porque eu sou Capricórnio com Gêmeos em ascendente. Então, toda essa minha comunicação vem de Gêmeos. Me salvou Gêmeos. Sim, dá-me ajuda, realmente dá-me ajuda bastante, sim, senhor. Olha, mas o que eu estava a dizer, para falar então sobre os 12 signos, eu vou utilizar uma técnica que faz parte do método que eu criei, o tal que tem um software, chama-se método AMA, a Ana Macieira Astrologia, e é uma técnica muito fácil porque ajuda-nos a perceber os signos de uma maneira mais rápida. Então, toda a gente sabe que existem 12 signos, mas nem toda a gente sabe que 6 dos signos são opostos a outros 6. Então, por exemplo, há bocado estávamos a falar de Capricórnio e dissemos que era responsabilidade, maturidade, era o pai, aquele que levanta o dedo e diz, tem que se fazer assim, menina, pronto, mauzão. Do outro lado do zodíaco, nós temos Caranguejo Câncer, como vocês conhecem, que é a mãezinha, que é muito fofinha, muito querida, cuida de toda a gente, está sempre disponível, trata as pessoas, amorzinho, está tudo bem contigo, já comeste, estás bem quentinho, queres um chazinho, que é tudo muito fofinho, ajuda toda a gente, é um melzinho, ok? Só que, também o que é que acontece? Às vezes exagera, não é? Então dá demasiada atenção aos outros, ajuda toda a gente, faz tudo pelos outros e depois as pessoas não dão valor. Às vezes até porque ela faz quando nem sequer os outros sabiam que precisavam. Ela está a dar uma coisa que as pessoas não sabem que precisam. Porque ela é como os bebés, né? Ela é mãezinha, ela sente o bebê, ela sente quanto é que o bebê tem fome. Ele nem precisa de... É só o primeiro chorinho e ela está com fome, porque já lhe está a espetar o biberão na boca, ok? Então, aqui é a mesma coisa. A pessoa só começa a sentir qualquer coisa, ela já está a suprir as necessidades das pessoas. E depois, claro que as pessoas não vão dar valor. É tipo aquele adolescente que vai sair de casa e a mãe vem atrás...
ai filhinho, leva o cachecol que está frio. E o que é que ele diz? Ai que chata, o que é que tu queres? Deixa-me ir. E não. Está bem? Pronto. Não dá valor. E ela faz com muito amor e carinho, mas as pessoas não valorizam. Então eu chamo ao caranguejo, quando não está bem equilibrado, é o totó, não é? Ou seja, ajuda toda a gente, mas depois exagera nessa bondade, é demasiado bonzinho, ok? Então é preciso ter esse cuidado. Então perceberam aqui o eixo. De um lado nós temos um que é super responsável e firme, às vezes até um bocado exigente e rígido, e do outro lado temos um que é super soft, super malzinho, ajuda toda a gente, faz tudo por todos. Então aqui o equilíbrio é quem é demasiado bonzinho tem que aprender a ser mais duro e quem é demasiado duro tem que aprender a ser mais suavezinho, mais malzinho, ok? Então a ideia é esta. Mas começando no início do dia, agora que é para fazer aqui a deixa toda. Nós começamos no carneiro, Áries, como se diz aí, não é? Áries. Então, claro, Áries é o quê? Então a gente sabe, ação, movimento, fazer, levar em frente, pôr as coisas a mexer e andar e tal, maravilha, ok? Agora, qual é o senão? É que fazem demais, ok? Exageram no eu faço tudo, e eu é que sei, eu é que faço, é à minha maneira, e ninguém faz bem, e ninguém faz tão rápido como eu, e deixa estar que eu faço, chega para lá, deixa estar que eu faço, não é? Então, e isso também pode torná-los, para já, ficam sobrecarregados, e depois é precipitação. É, ups, não devia ter feito isto. Okay? Ai, que devia ter feito mais devagar, ou não devia ter falado desta maneira, assim. Então há necessidade de ser um bocadinho mais condescendente, mais calmo, trabalhar a paciência. Esta é que é a aprendizagem, porque toda a gente traz uma aprendizagem para fazer nesta vida. Nós não nascemos só porque sim, nascemos porque temos coisas para evoluir, para transmutar na nossa personalidade. E o Áries é muito bom a fazer, ele não é muito bom a ter paciência, portanto é isso que ele precisa trabalhar, ok? Já do outro lado do zodíaco, nós temos o balança ou Libra, como se diz no Brasil. Libra é exatamente o oposto, é calma e tranquilidade, paz, amor e serenidade. Tanto que até consegue entender-se com os outros, porque escuta, está ali, presta atenção, dá importância, ok? Por isso é que se diz que balança é bom para relacionamentos, e as pessoas adoram balança, gostam muito de relacionamentos. Porquê? Porque elas têm esta disponibilidade. Elas têm a calma e a tranquilidade para escutar, para se entender com as pessoas, o que é maravilhoso. Okay? Só qual é o lado negativo? Às vezes ficam demasiado apegados às pessoas, à espera de alguém para fazer alguma coisa, ok? E não são independentes o suficiente. Então é normal que vivam experiências na vida que vão obrigá-los a ter que trabalhar essa independência. Às vezes vão ter que se safar sozinhos, porque as pessoas vão dizer, à última hora dizem que não podem ir, e as pessoas ficam, ai, mas então, eu agora já não vou, as primeiras vezes, se calhar, nem vão mesmo. Mas depois vão ter que acabar por ir e vão ter que acabar por aprender a ser mais independentes, ok? Então lá está o eixo. Um, que eu chamo de herói, que é aquele que leva tudo na frente e anda de um lado para o outro e ajuda toda a gente e faz tudo por todos. E depois temos a donzela, que é aquela que quer ser salva no castelo, não é? E o príncipe encantado e tal. E depois vem para outro esperar sentada, que se calhar o príncipe nunca mais vai chegar, não é? Então ela tem que se safar sozinha. Ok? Uhum. Depois temos outro eixo, que é o eixo do touro e do escorpião. O touro tem a ver com a capacidade de materializar. Toda a gente sabe que os touros gostam de comer, não é? Aquela coisa de uma boa comida, um bom vinho, uma coisa assim que seja, que lhe dê segurança, que lhe dê conforto. Conforto no estômago e conforto à volta também. Uma boa casa, um bom carro, okay? Coisas que lhe façam com que a pessoa se sinta segura. Uma boa conta bancária, não é? Imagina o que é um touro fazer anos e não lhe darem prendas. É o fim do mundo, nem pensar, tem que lhe dar uma prenda, não é? Porque para eles o material é extremamente importante, ok? Uhum. Só qual é o lado negativo? É que às vezes ficam demasiado apegados a esse lado material. E depois ficam teimosos e possessivos, aquela coisa, é meu, e é só para mim, não é? E eu quero mais, eu quero ter, não é? E não dou a ninguém, e ficam assim um bocado, pronto, não é muito agradável às vezes, ok? E depois acabam por perder, porque vem o universo e diz assim, olha, materializar já tu sabes, agora tens que aprender também a deixar ir, tens que aprender a desapegar. Isso não vai a bem, vai a mal. E pimba, perdem coisas só para aprenderem a ter que fazer esse desapego. Okay? Já do outro lado do zodíaco temos o escorpião. E o escorpião é aquele que abre mão com muita facilidade, porque ele gosta de transformar. Por isso é que se diz que os escorpiões são maus. Porquê? Porque os escorpiões, quando chegam a qualquer lado, eles já estão a ver o que é que tem que ser mudado. E vão lá e mudam. E não querem saber se as pessoas queriam ou não queriam, se estavam preparadas ou não estavam preparadas. Eles vão lá e mudam. Pronto, ok? É para fazer, é para fazer. E claro, depois quem está ali na zona de conforto, benzinho, estou tão bem, porque é que vão estar a mexer? Não gosta de levar com os escorpiões em cima. Lógico, não é? Por isso é que eles passam pelos maus da fita. Mas na realidade, se não houvesse escorpião,
estávamos na idade da pedra ainda, não tínhamos evoluído. Portanto, o escorpião traz-nos a necessidade da transformação, o que é bom. Só que também é preciso ter cuidado para não ser em exagero, porque o escorpião às vezes não tem a noção do poder que ele tem, ele não tem a noção do quanto é que ele incomoda as outras pessoas. Para ele está tudo bem, ele está a fazer só aquilo. Agora, as pessoas que estão na zona de conforto e que estão-se a sentir ameaçadas e têm que mudar à força, não vão gostar nada. Então o que é que fazem? Põem o pé em cima, não é? Então o escorpião muitas vezes tem intrigas, manipulações, ciúmes, invejas, aqueles ambientes negativos. Porquê? Porque ele não percebeu que está a incomodar as pessoas, ok? Para ele está tudo bem, é uma transformação, qual é o problema, ok? Mas para os outros é incomodativo. Por isso é que é importante a pessoa perceber, ok, estas pessoas não estão a gostar da transformação, então não vou insistir, eu vou pegar naquela energia e vou canalizar para outras coisas que sejam mais benéficas para mim, principalmente para mudar a mim e não aos outros, ok? Porque sempre que eu quero mudar fora, é porque alguma coisa não está bem dentro de mim, então vou mudar a mim e utilizo a minha energia para mim e não para os outros. E aí já fica muito mais bem equilibrado, ok? Então, olha, mais uma vez, de um lado nós temos o poderoso, aquele que tem o materialista, não é? O que gosta de ter, eu chamo-lhe o rico, que é o touro, e do outro lado nós temos o que eu chamo de mafioso, que é aquele que gosta de andar sempre nas transformações. Então, um precisa do outro. A transformação precisa de mais estabilidade e a estabilidade precisa de mais transformação. Então, aqui o eixo que se compõe, ok? Depois temos... Só um pouquinho, Ana, desculpa, só um pouquinho antes de você continuar, só que a Dorinha está dizendo, é assim mesmo. Então, gente, vai colocando aqui os comentários de vocês, de que signo você porque o que a Ana está fazendo é muito importante. Ela está trazendo os dois lados, os 6 signos, os outros 6 signos que estão aí um de frente para o outro. É muito importante isso. Assim que vai deixando seu likezinho também. Manda aviãozinho para outras pessoas que também querem saber a respeito aí do seu signo, porque o que a Ana está falando aqui é muito interessante, é um conhecimento muito interessante para sabermos no nosso dia a dia, porque às vezes as pessoas não se conhecem. E aí, essa informação que ela está trazendo é justamente trazendo esse conhecimento para a gente. Então, muito bacana. Ana, aqui tem uma Ariana, aqui é a Dorinha. E falando em Ariana, só voltando um pouquinho atrás, eu tenho minha neta, que ela é Ariana. Ela tem 4 aninhos e Ana, ela é assim, a pessoa. Ela chegando, ela fala that's it, that's it. E quando ela era menorzinha, ela aprendeu sozinha. Ela dizia assim, forever, ever, ever. So, alguma coisa que ela não queria fazer, ela dizia, eu não faço nunca, nunca, nunca. Mas era tão lindo. Ela pequenininha, ela devia ter uns 2 aninhos ali. E a gente não sabe de onde que ela aprendeu, né? Dizer a palavra ever, ever, ever. Mas ela falava assim com uma força, sabe? Com uma determinação muito, muito grande, muito lindo. E é a Ariana. Por outro lado, tem a minha mãe. E a minha mãe é aquele doce, assim, tá tudo bem, minha filha, tá tudo tranquilo. O mundo pode estar caindo, ela tá ali, tá tudo bem. Então, é muito interessante isso. Eu quis trazer esse exemplo aí para ilustrar. Desculpa ter... Não, mas faz todo sentido. Realmente, por exemplo, em relação às crianças, é extraordinário nós conseguimos perceber a posição delas, porque muitas vezes nós vamos condenar, não é? E vamos dizer, porque não pode ser assim, por isso não está correto. E se nós formos a ver, no fundo, é a energia delas, foi a influência que os astros fizeram no momento do nascimento delas, e não tem que ser uma coisa negativa, é nós ensinarmos a utilizar isso de uma forma positiva. Por exemplo, no caso da tua neta, essa determinação toda que ela tem, convém que ela seja guiada para ser líder, porque ela tem perfil de líder. Imaginem se ela vai trabalhar para um sítio qualquer em que ela tem que ser subordinada de alguém. Ela não se vai sentir bem, não é? Porque ela vai ser frustrada. É normal que a vida nos traga experiências para nós aprendermos, como dizemos aqui no Porto, que é baixar a bolinha, ou seja, é ser mais humildes, ok? Sim. Mas mesmo assim, desde criança a pessoa perceba os potenciais que tem e os desenvolva num bom sentido, é muito mais fácil de viver. É muito mais fácil do que estarmos ali a levar com as coisas sem percebermos porque é que estamos a levar. Não é? E os traumas que nós causamos nas crianças quando nem sequer sabemos como é que elas são, não é? Isso temos conhecimento é mais fácil, claro. E aqui, por outro lado, Ana, nós temos a Dorinha, que a Dorinha é assim, a mãezona aqui da grande família, né? Porque todo mundo adora a Dorinha e Dorinha é a Ariana, ela tem essa força, essa personalidade, sabe? Ela vai e faz, ela é incrível, né, Dorinha? Pois, Ana, desculpa, pode continuar.
tranquilo, tranquilo. Pronto, então, no terceiro eixo, nós temos os gêmeos de um lado e o sagitário do outro. Para mim, os gêmeos é o aluno. Repara, Mercúrio é o regente de gêmeos, e há bocado falámos de Mercúrio como uma comunicação, não é? Portanto, os gêmeos são aqueles que gostam de falar, gostam de transmitir informação. Para eles é sempre em movimento, não podem estar parados. Mentalmente, a cabeça deles anda sempre ali a girar. Como eu costumo dizer, o sassarico mental, não é? Agora, isto é ótimo, porque eles, por exemplo, são bons vendedores. Obviamente que há coisas que podem estar a contrariar no mapa, não é? Mas, de uma forma geral, são pessoas que têm capacidade de comunicação, de entendimento, de transmissão de informação, só que também são muito superficiais, ficam só pela rama, não sabem aprofundar, porque depois cansa-lhes, e dá muito trabalho, vamos passar já para a próxima coisa que é mais engraçado. Então depois ficam um bocado indecisos. Gosto disto, mas também gosto daquilo, quero isto, mas também quero aquilo, quero ir com aquele, mas também quero ir com o outro e tal. E muitas vezes acabam por nem se conseguir fazer nada, porque é tanta ideia, é tanta coisa, tantas pipocas a saltar da cabeça, que depois acabam por não conseguir pôr em prática e ficam frustrados nesse aspecto, ok? Então, foco, disciplina, uma coisa de cada vez, para irem pôr as coisas em prática e vendo resultados, ok? Mas já do outro lado do zodíaco, nós temos o Sagitário, que é exatamente o oposto. O Sagitário é o professor. O Sagitário é aquele, quando começa a falar de alguma coisa, não se cala a falar do mesmo assunto. E está ali, e depois encontrar no passado uns dias, ele volta outra vez a falar da mesma coisa, porque é sempre a mesma coisa, sempre a bater a mesma tecla. Porque ele é mesmo muito determinado. Ele sabe que sabe, e ele sabe que ele tem informação importante, então ele está sempre, às vezes até a massacrar um bocado as pessoas com a informação que ele tem. E é por bem, porque ele quer abrir os olhos ao mundo, ele quer que as pessoas vejam as coisas de uma perspectiva diferente. Só que às vezes pode também ser um bocado demais para quem está à volta. E ele depois sente-se frustrado. Está ali a explicar, a ensinar, a falar, e depois as pessoas parecem que não ouvem aquilo que ele diz. Então é aquela coisa do vivo rodeado de burrinhos. É só pessoas burras à minha volta. Okay? Então, tem esta visão muito ampla, tem uma sabedoria muito grande, mesmo até só pensam em coisas assim mais intelectuais, não é? Só que depois, claro, levam com as pessoas que são mais diminuídas de mente, digamos assim, à sua volta. Isso também pode ser um bocado frustrante. Por isso, é importante perceberem que têm que trabalhar a simplicidade, aceitar que, como são professores, vão atrair alunos, pessoas que querem aprender, que os alunos não têm a sabedoria do professor, se tivessem eram professores. Okay? Então, paciência para escutar, para simplificar, para voltar a repetir a mesma coisa 50 vezes, até as pessoas entenderem, mas com amor e carinho, não pode ser assim de ar superior, porque senão depois as pessoas não lhes dão importância e acabam por não ensinar nada, ok? Então é importante isto. Então, temos o aluno que precisa de aprender com o professor a estar mais focado e temos o professor que precisa de aprender com o aluno a simplificar, a falar uma linguagem mais básica, ok? É tipo o professor da escola primária, né? Se ele quer ensinar, ele não pode ter termos muito complicados. Então tem que falar de uma forma simples, senão os alunos não vão entender, ok? Então é a mesma coisa aqui para o Sagitário, ok? Depois, o Caranguejo e o Capricórnio, já falámos há bocado, temos o Leão e o Aquário, ok? Então, o Leão é muito engraçado, porque o Leão tem uma energia também de fogo, ou seja, ele é criativo, ele é alegre, ele é brilhante, ele gosta de se mostrar, ele gosta de estar ali em contacto com o mundo à volta e tudo, que é uma energia muito bonita mesmo, é fixe estar ao lado de uma pessoa que tem a energia de Leão. Só que, por outro lado, ele tem uma característica que é, ele precisa da valorização dos outros. Eu costumo chamar ao Leão o ator principal. É aquele que está em cima do palco e chega ao fim da peça e ele quer os aplausos. Ninguém o aplaudir, ele acha que fez um mau papel, ok? Então, é esta valorização que ele fica à espera que os outros lhe deem. E como, às vezes as pessoas não dão, não é? Porque a vida não dá para estar sempre a prestar atenção, ele começa a exagerar para ter essa atenção das pessoas. Então vêm os dramas, não é? Então, por exemplo, estavas a falar há bocado da tua neta, eu lembro da minha filha, a minha filha agora já tem 18 anos, mas quando ela era pequenina, imagina, estava em frente ao espelho, imagina, dia de manhã, terça-feira de manhã, preparar-se para sair para a escola. Na hora certa, para ir tomar pequeno almoço, sair de casa e irmos embora para a escola. E de repente, ela estava na casa de banho e eu ouvia assim um barulho qualquer e ia lá ver, estava ela deitada no chão, com a escova lá, assim, toda estendida para o outro lado, porque o meu cabelo está horrível. E eu, oh my God, como é que é possível? Não, tipo, falta 5 minutos, temos que ir embora, esquece lá o cabelo, qualquer coisa séria. E ela, não, porque não estou bem, porque não estou bonita, porque não estou horrível, porque não sei o quê. Ok, então para mim foi muito importante perceber como é que era o signo do Leão, para eu entender melhor. Porque o que é que ela queria? Ela queria valorização.
E quando ela se estava a pentear, lá lhe deve ter passado pela cabeça que na escola não iam valorizar aquele penteado, ou a maneira como ela estava naquele momento, e ela sentiu essa desvalorização. O que ela fez? Dramatizou, ok? Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a trazer-lhe mais a cena dela se valorizar mais ela própria, de acreditar mais nela, de não estar à espera que sejam os outros a valorizá-la, ok? Então, foi muito interessante também esta caminhada, e é isso que eu digo a toda a gente, principalmente com as crianças, é muito importante a gente entendê-las para as poder orientar melhor. Então, se nós conhecemos o mapa astral das crianças, nós percebemos melhor como é que elas são e podemos ajudá-las a crescer, ok? Por isso, Leão é saber brilhar, que é ver. Não é preciso estar à espera que toda a gente valorize, ok? Não precisa de uns aplausos no fim da peça de teatro, ok? A peça de teatro é a vida e, portanto, a toda a hora nós estamos a brilhar, a toda a hora nós estamos a sentir válidos daquilo que estamos a fazer. E não precisamos que os outros nos aplaudam. Porque quando nós estamos ali, naquela pose do eu sou fantástica, sou maravilhosa, toda a gente nos vai valorizar, ok? Não estamos a pedir, não estamos a mendigar interesse, estamos simplesmente a ser, ok? Que é maravilhoso. Exato. Já o aquário, que está do outro lado do zodíaco, é o encenador, é aquele que não gosta de estar na ribalta, fica lá atrás. Toma conta de tudo, mas ele nunca aparece, ok? Então é aquele que gosta muito de trabalhar em equipa, de fazer as coisas com toda a gente, é comunidade, E é o esse, grupo. quem ama? Esse, Não percebi. como? Não percebi a tua pergunta. Ah, Ana, deu uma cortadinha. Só fala pra gente, esse que está em oposição com o leão, é quem? É o aquário. Ah, o aquário. Uhum. E só um pouquinho, desculpa, Ana. Aqui, peixes já está chegando, gente. Ana já vai falar de peixes. Exato. Desculpa, Ana. Então, Não, tudo bem. O aquário é aquele que está na retaguarda e não quer brilhar, ok? Mas ele tem ideias super fantásticas. Os aquarianos são sempre pessoas que veem muito à frente, veem coisas que os outros não veem, ok? Que parece que já estão no futuro e são muito revolucionários e têm assim ideias fora da caixa e tal. Só que depois o que acontece? Como eles estão demasiado à frente, têm muita dificuldade em encontrar pessoas que pensem como eles pensam. Olha, por exemplo, a astrologia é regida pelo Aquário e pelo Urano. Okay? Então, há muitas pessoas que gostam muito da astrologia, agora nem tanto que já está mais na moda, mas aqui há uns anos atrás gostavam muito da astrologia, mas não iam aprender, nem diziam a ninguém que gostavam, porque eram ridicularizados. As pessoas diziam, astrologia, essas coisas dos horóscopos das revistas, isso, mas é maluco e tudo. Eu lembro-me quando eu fui fazer curso de astrologia, o meu pai também me disse, então vais agora aprender isso, mas coisa tão esquisita. Devias ir aprender uma língua ou uma coisa assim qualquer que fosse mais útil, ok? Pronto. Mas, passado estes anos, eu percebi que eu realmente era visionária, eu tenho muita energia do aquário, ok? Por isso é que eu acho que a pessoa precisa de insistir nestas ideias que ela tem. Ela não pode achar pronto, que é maluca e pronto, e deixa ela aí ficar na frustração. Não, ela precisa de brilhar, que é aquilo que o leão faz com muita facilidade, mas o aquário não faz, que é mostrar ao mundo as suas ideias, pôr cá para fora o potencial. Eu chamo o aquário farol, ok? O farol que está ali e brilha, põe a sua luz a brilhar, não é? Quem está à volta do farol não gosta muito do farol, porque tem que fechar as persianas à noite para poder dormir, que é muita luz, não é? Mas, e por isso é que ele sente-se frustrado, que não é reconhecido por quem está à volta. Mas para quem está no mar alto, ou seja, quando o aquário brilha para o mundo e mostra as suas ideias, ele vai encontrar alguém que também pensa como ele. E aí já começa a haver esta conexão, esta comunidade, e aí o aquário já brilha melhor, ok? Mas ele precisa dar este primeiro passo sozinho, é mostrar-se, mesmo as pessoas pensando que ele é maluco, ok? Vai na mesma atrás das suas ideias, porque mais cedo ou mais tarde o universo, a sociedade acaba por lá chegar também, ok? É tipo os telemóveis, né? Há uns anos atrás os aquários todos haviam andar aí loucos com os telemóveis, né? E ninguém tinha telemóvel. Hoje em dia toda a gente tem telemóvel, é a coisa mais banal do mundo. O aquário tem as tecnologias, o futuro, as coisas assim revolucionárias mesmo muito também. Então lá está. De um lado temos o ator, que precisa de aprender a estar mais nos bastidores. Sim. Do outro lado temos o encenador, que precisa de aprender a vir mais para o palco e mostrar as suas ideias. Okay? É aquilo que eu vou dar. E por último temos o virgem e o peixe. Diz, força. Sim, não, é exatamente isso. Você assim foi descrevendo tudo, porque meu filho, ele é leonino. E eu lembro bem que uma das coisas assim que bem chamativa foi na formatura de high school dele. Todos estavam de suit preto ou, uma cor escura. Ele era o único que estava de suit branco.
branco. Imagina, todos de preto e ele ali o único de branco. Assim que esse meu filho sempre foi assim. Já em compensação, eu tenho uma amiga que ela sofre porque ela é exatamente assim. Ela não gosta de aparecer, mas nos bastidores ela faz um trabalho incrível. Uma pessoa super inteligente, super futurista. Então, assim, muito bacana, muito interessante, porque você vai descrevendo exatamente, ao menos essas pessoas que eu conheço, né? Uhum. E aqui a Elisa, ela está dizendo, a aquariana, não me identifico nada com leão, mas se calhar preciso aprender com eles. Essa é de Portugal. Exatamente, exato. Isso é uma coisa muito importante que disse agora. Como é que se chama a amiga que disse isso? Ela é a Elisa. A Elisa Elisa. Silva, é de Portugal também. Ok. É uma coisa muito importante que a Elisa disse, que é assim, a função de nós estarmos aqui neste planeta Terra é evoluirmos na nossa personalidade. Portanto, nós quando nascemos temos uma determinada característica e ao longo da vida temos que desenvolver essa característica. E normalmente desenvolver significa que nós vamos trazer para nós características que não, ou partes que não são nossas, não é? Para desenvolver é uma coisa que nós ainda não somos, senão não era desenvolver, ok? Então, o que é que acontece quando nós não estamos a desenvolver de livre e espontânea vontade? O universo interfere. Então, envia-nos pessoas que têm a energia que nós precisamos. Claro que nós não vamos gostar, porque não é a nossa energia, é a energia oposta. Mas é o que nós precisamos para a nossa evolução, ok? Por isso é que é interessantíssimo nós percebermos que as pessoas que estão ao nosso lado e que têm atitudes que nós não gostamos, normalmente, ou melhor, a maior parte das vezes, estão lá para nos ensinar alguma coisa. Nós é que não queremos aprender, porque não é a nossa energia, não é a nossa natureza, ok? Então, aos poucos, nós vamos começando a trazer essa informação para nós e perceber, e aprendendo. E quando aprendemos, começamos a dar muito bem com eles. Já começamos a gostar muito deles. Olha, mas uma coisa antes de avançar, uma coisa que também estavas a dizer há bocado que eu acho muito interessante, que é, estavas a dizer que o teu filho que é leão, que a minha filha também é leão. Então, há uma coisa que eu gosto muito de falar em relação aos filhos e aos pais, ou melhor, aos pais em relação aos filhos, que é, os nossos filhos, eles trazem características que nós precisamos de trabalhar. Então, por exemplo, imagina, tu e eu que estamos aqui a expor-nos publicamente, se os nossos filhos não nos tivessem trazido as experiências que eles nos trouxeram, provavelmente nós não estávamos aqui, ok? Então, eles empurram-nos para nós fazermos esta tal evolução, porque provavelmente também és como eu, as ideias muito à frente, gostas de ajudar a comunidade, gostas de estar em comunidade, ok? E se calhar expor-te demasiado, que há muitos anos atrás, antes do teu filho nascer, era uma coisa que tu nem sequer achavas que podia ser muito interessante para ti, não é? O filho nasce, o que é que acontece? Obriga-nos a ter que trabalhar determinada característica em nós, que muitas vezes a gente até nem gosta muito, ok? Só que no momento em que nós trabalhamos essa característica, nós estamos a mostrar-lhe como é que se faz. Então, aí ele sente-se mais seguro, é quase como tipo, deixamos um legado para os nossos filhos, mostrando-lhes o caminho, para eles saberem por onde é que devem ir. E depois fica mais fácil para eles percorrerem esse caminho, ok? Então, é muito bonito nós percebermos, quando as pessoas se queixam em relação aos filhos, elas não se deviam queixar, elas deviam pensar o que é que eu não estou a fazer que está a fazer com que o meu filho esteja a ter aquela situação na sua vida. Imagina, meu filho não estuda, é muito baldas na escola, não quer saber de estudar e tal. E a pergunta é, e tu, estás a estudar? Se calhar o teu filho está a seguir o teu exemplo, não é? Ele não está a estudar porque tu também não estudas. Começa-lhe a mostrar como é que se faz e ele já consegue utilizar bem a energia. No teu caso, o teu filho leão, não é? Brilhante. Quando tu começas a brilhar de uma forma mais equilibrada, tu mostras-lhe como é que se brilha. Então ele aprende contigo pelo exemplo e não pelo tens que fazer assim, não é? Olha para o que eu digo e não acho para o que eu faço. Muito interessante, Ana. Aqui, a Helena está dizendo, eu aquário, ninguém me entende, só que acontece tudo que falo. Aqui também a outra Helena, o leão me faz brilhar, me levanta. E a Dorinha, minha filha é leão também. Olha, a filha da são três, é uma conferencista nata, uma pessoa incrível. E a Olga Maria dizendo, duas lindas mulheres, gratidão. Uhul, gratidão a você, minha querida, que está aí. A Elisa que voltou a falar, ela disse assim, faz sentido. Os signos parecem constelações familiares, todos se completam. Muito bonito isso. Foi muito bem. E vamos agora, então, para peixes. Olha, a Olga também é peixes e justo agora a Olga e a Clairzinha são peixes. Então, agora é com vocês, meninas. Exatamente. Então, assim, nós temos de um lado o virgem e do outro lado o peixe. Eu chamo ao virgem o secretário
e o peixes é o espiritual. Então, eu vou começar pelo peixes, que é mais fácil. Então, o peixes é aquele que é o último signo do zodíaco, é aquele que sente tudo, já passou por todos os outros signos, já está ali naquela coisa de ligação com o universo, ok? Eu chamo-lhe, digo aos meus alunos que é a antena parabólica supersónica, está ali a captar tudo que vem de todo lado, ok? Só que a questão é esta, é que às vezes a sensibilidade é tão grande, a antena é tão potente, que eles captam tanta coisa que nem sabem o que é que vão fazer com aquilo. Então imagina, podem estar à beira de alguém e sentir o que aquela pessoa está a sentir. Às vezes nem precisam de estar à beira da pessoa, às vezes basta do outro lado do mundo acontece qualquer coisa e eles já estão a sentir aqui deste lado. Okay? Porque a sensibilidade deles é mesmo muito grande. Então é muito importante que eles trabalhem essa sensibilidade, porque senão acaba por ser um fardo ter esta sensibilidade assim toda tão grande e a antena parabólica fica toda desregulada, ok? Então, por isso é que às vezes eles perdem-se, andam perdidos para ir na vida, não sabem o que é que andam a fazer e sentem tudo e depois é que não conseguem dormir bem, ok? É uma energia muito densa, ok? Mas é importante que eles percebam que se trabalharem este lado mais espiritual, não tem que ser só a intuição, também pode ser a inspiração do lado artístico, compor uma música, pintar um quadro, uma coisa. O interessante é pegarem toda esta sensibilidade, esta informação que chega da sensibilidade e materializar em qualquer coisa, ok? Pode ser em Reiki, pode ser em astrologia, pode ser em tarot, whatever, que a pessoa queira, ok? Mas também pode ser no lado artístico. O que interessa é que a pessoa trabalhe esta sensibilidade que ela tem. Aprenda a gerir a antena parabólica. Caso contrário, vai estar sempre a sintonizar em coisas que não vale a pena. Okay? Então, muito importante para o peixes é disciplina, organização, planeamento. Podemos substituir estas palavras, os peixes gostam mais desta que é rituais. Okay? Rituais. Acordo de manhã, em vez de não saber o que é que vou fazer, tenho o meu ritual, ok? Vou lá, acendo a minha velinha, ponho o meu incenso, faço a minha meditação, sintonização. A seguir, o meu ritual do pequeno almoço, o meu ritual da higiene, o meu ritual de chegar ao trabalho, o meu ritual de fazer isto, aquilo, ou seja, cria rituais para não se perder, porque senão ele, com muita facilidade, ele já está a antena parabólica a sintonizar noutro canal qualquer, ok? Então é importante sempre esta coisa do disciplina com o ritual, fica mais fácil, porque não é uma obrigação, é uma coisa que é prazerosa, ok? Então fica mais bonito para peixes, ok? Já do outro lado do zodíaco, temos o secretário. Desculpa te interromper, mas eu tava rindo porque você colocou isso do ritual, né? Pois o Love é meu marido, então todos aqui conhecem ele, é o Love. E o Love, ele é peixes. E ele é exatamente assim, ele tem o ritual dele. Então o que eu faço? Como eu tenho escritório desde casa, eu nunca marco nada antes das 11 da manhã, porque eu me programo sempre para vir para o escritório às 11 da manhã. Aí é que começa meu dia de trabalho. Por quê? Porque o Love, ele levanta e aí ele começa no ritual dele. Então, às vezes ele levanta às 8 da manhã, mas ele vai sair de casa às 10h30 da manhã. Ou mesmo que ele levante às 6 da manhã ou às 7 da manhã, whatever, mas é o ritual dele, é o ritmo. E aí, às vezes, eu fico assim, me perguntando, não falo, né? Porque eu já sei como é, mas eu falo, gente, mas demora tanto para colocar o terno, para colocar a gravata, para... porque eu sou aquela que levanto ali, meia hora já estou pronta, temos que sair, vamos sair, já estou pronta. E ele leva aquele ritmo. Então, no início, foi assim um pouquinho complicado para eu me adaptar, porque eu sou o zoom de fazer, né? E ele é o lento. Então, mas isso é maravilhoso depois com o tempo, porque eu fui me acalmando, eu fui me adaptando. E aí, à medida que você foi falando, eu fui vendo, assim, os rituais dele pela manhã, sabe? Então, é muito interessante, mas você descreveu aí exatamente como é. Exatamente. E essa questão do ritual é para não ser pesado, não é? Porque, repara, se a pessoa tivesse a obrigação de fazer uma coisa, era tão pesado que eles não iam conseguir aguentar. Então substituímos por essa coisa do ritual. Então eu vou fazendo devagarinho ao meu ritmo, mas é sempre da mesma maneira, que é para não perder o fio à meada, não, para não me perder, porque eles perdem-se com muita facilidade. Aliás, eu tinha uma amiga que muitas vezes vinha ter comigo e tinha uma meia de cada cor, mas tipo um azul e uma amarela. Eu olhava para ela e eu, ei, espera aí, tens uma meia de cada cor, e ela nem reparava. Porque para ela estava lá a viajar na maionese, nos pensamentos dela, nas sensibilidades dela, nas coisas dela, ela não queria saber
das coisas materiais. Então foi preciso, aos poucos, ela começar também a criar ali um ritmo, tal ritual, né, Yeah. para que hoje em dia ela fosse mais equilibrada. E não é fácil para os peixes, porque é mesmo muita sensibilidade. E depois há tudo, não é? Como dizia a minha professora de astrologia, há os peixinhos e há os tubarões, não é? Depois há os que têm uma sensibilidadezinha pequenina, mas depois há aqueles que têm uma sensibilidade enorme e há essas pessoas que precisam mesmo muito trabalhar o lado energético, ok? Porque senão depois podem se perder mesmo. Por exemplo, as pessoas que se suicidam, por exemplo, são pessoas que têm imensa energia de peixes. Porquê? Porque elas não conseguem lidar com a realidade e de repente aquilo é tão forte, tão forte, tão forte que elas não preferem morrer, ok? Então é mesmo interessante esta questão de saber lidar com a realidade, aprender a gerir a energia. E todo o lado espiritual é extremamente importante. E aqui tem a Clairzinha, ela está dizendo, verdade, eu me sinto feliz com pintura, com música, com brincadeiras, com criança. E a Clairzinha é interessante porque quando eu faço aqui os desafios, né, ou as mentorias que eu dou, ela assim, ela participa sempre, sempre. Ela tá sempre ali dando suporte, participando, e ela desenha, a gente fica assim encantada com o trabalho que ela faz, porque cada circuito ou cada desafio que eu faço, ela pega um caderno e aí ela vai desenhando página por página. E aí eu sempre peço, Clairzinha, faz um vídeo, mostra teu caderninho com a gente, porque é aquele ritual dela. É algo lindo, lindo, lindo que ela faz. E deixa eu ver, a Dorinha tá dizendo, gente, Ariano e peixes é complicado. E a Olga dizendo, aprendi muito, só agora, depois que conheci a mestra. Foi muito bem, minha querida. E a Dorinha, o Jair é peixes. Socorro! Dorinha, mas peixes, quando você compreende eles, é muito fácil. Porque, gente, como as pessoas aqui sabem, o Love é meu terceiro marido. Não que eu me orgulhe disso, mas enfim, a vida foi me trazendo os desafios e eu fui, encarando esses desafios. E aí, com o Love, é a pessoa assim que existe a entrega, que existe aquela paciência até mesmo do meu lado, existe a compreensão. Eu não sei se é porque é muito amor dos dois lados, mas ou o que acontece, mas você conseguindo entender o peixes, é assim a pessoa incrível para conviver. Então, Dorinha, vê aí o que é que você não está entendendo, Dorinha. Dá uma olhada. Olha, se pego na deixa para falar sobre o Virgem, ok? Então, o Virgem é exatamente o oposto. É tudo muito planeado, estruturado, organizado, ali tudo de menor por menor. Agora, há aqui uma coisa muito engraçada que a maior parte das pessoas não sabe, que é os 3 signos de terra, que é o Touro, o Virgem e o Capricórnio, são signos que, na realidade, eles são muito sensíveis. Só que eles são tão sensíveis que eles colocam uma capa para parecer que não são, ou para se protegerem, digamos assim. E aquilo que nós vemos é esse lado mais por exemplo, no Touro é a questão da materialização, no Capricórnio é a questão da responsabilidade e no Virgem é a questão mesmo da organização e do planeamento e da estruturação. Às vezes é o que eles são picuinhas, tipo, que não está no sítio, um milímetro ao lado, não pode ser, está errado. Tá? E estão ali com muitas picuinices que são muito exigentes. Porquê? Porque no fundo eles são extremamente sensíveis. Só que aquilo é uma proteção que eles colocam para conseguir lidar com aquela sensibilidade que eles têm. Enquanto que o peixe tem a sensibilidade e não tem proteção, por isso é que precisa mesmo de desenvolver, o Virgem o que precisa é de tirar esta capa, porque também precisa desenvolver a espiritualidade, mas é para tirar e não para pôr. Enquanto que o peixe precisa de pôr uma capa, o Virgem precisa de tirar. Ou seja, confiar mais no universo, principalmente quando aquilo que ele planeou não sai como ele tinha planeado, ok? Porque é o universo a dizer assim, epá, sai da caixinha, estás aí a olhar para a caixinha, só vês a caixinha, não vês mais nada que está dentro da caixinha. Tens que ver fora da caixa, então estraga-lhe os planos, que é para ele ver outras coisas que ele não estava a ver até ali. E isto custa, porque repara, não está dentro do organizado, planeado, estruturado, metodicamente sedimentado e setorizado, ok? Porquê? Porque há algo mais para além disso. A pessoa precisa de aprender a confiar, a deixar fluir, okay? A saber que não vai conseguir planear tudo, porque há outras coisas que não estão no seu alcance e que o universo vai tentar lhe mostrar através dos planos furados, ok?
Por isso é que é muito importante perceber que quando não calha como a gente tinha pensado, é porque não tem que ser assim. Vamos tentar perceber o que é que o universo nos estava a ensinar. Também não ficamos de braços cruzados a dizer, pronto, olha, não tinha que ser assim, não há mais nada. Não, há uma aprendizagem a fazer. E é essa do confia, que o universo está a mostrar algo maior. Okay? Uhum. O peixe veria logo a maior das facilidades, mas o virgem, porque está tão ali naquela sua proteção, acaba por não ter essa capacidade de visão tão ampla. Então precisa tirar a proteção, que é para ele poder ver mais amplo. E aí vem o crescimento dele. Na mesma, os dois têm que saber lidar com a sensibilidade. Só que o peixe é para se proteger mais, o virgem é para libertar um pouco mais, ok? E aí conseguimos ter o guru e o secretário, ok? O mestre e o secretário. Então tem o mestre precisa aprender com o secretário e ser um bocadinho mais organizado e planeado, rituais. E o secretário precisa aprender com o mestre a também confiar um bocado mais no universo, uma visão mais ampla e mais sensível. Okay? E pronto, puxamos os signos do zodíaco. Nossa, muito interessante. Nossa, gratidão, Ana, por trazer toda essa visão aí pra gente. A Dorinha tá dizendo aqui, verdade, Ariano com peixes é complicado. Bom, aí, Ariano é delicada a situação, né? Gente, vão dando like daí para que mais pessoas também possam ver a riqueza dessa live, desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, tantas informações riquíssimas que a Ana está trazendo, porque aquilo que eu sempre falo, quando você se conhece melhor, você passa a se entender melhor e a entender também o externo, mas é preciso se conhecer. E a Ana está trazendo aqui um grande conhecimento. Tenho certeza que tem pessoas que estão aqui ou que irão assistir essa live depois e que vai dizer, ah, por isso que eu sou assim, ah, por isso que fulano age dessa forma. Então, o conhecimento, buscar o conhecimento sempre é muito importante. Ana, eu sei que a gente já estourou aqui nosso tempo, mas você tem, assim, uns minutinhos mais? Porque eu queria falar sobre um tema com você, pode ser? Sim, se for relativamente rápido, sim. Uma pergunta só. É sobre Vênus retrógrado e os relacionamentos. Por que eu pergunto isso? Porque se Vênus está retrógrado, há uma propensão a existir, por exemplo, aquele relacionamento que está ali capengando, vamos colocar assim, e pode haver essa questão aí de haver uma ruptura mesmo, né? Nessa questão com o Vênus retrógrado, como o que chocou muitas pessoas no Brasil. Eu não sei se você conhece, mas tem a cantora Sandy, e ela tem toda uma história, assim, de pureza, de casar virgem, sabe? Aquela coisa que naquele tempo já era uma coisa assim, tá certo isso? Enfim, cada um com o seu, né? Mas aí todo mundo pensava, nossa, que casamento bonito, tudo dentro do tradicional. E aunque para mim aquilo nunca me caiu bem, porque eu penso que a pessoa tem que ser o que ela é e tem que viver as experiências dela com responsabilidade, enfim. Mas aí agora surgiu a notícia do divórcio deles. E tá todo mundo assim, hã? O que aconteceu? E cadê os valores? E então era só um teatro, não sei o que, não sei quanto. E aí eu pensei assim, gente, será que isso está relacionado, então, a essa Vênus retrógrado aqui, dentro, trazendo essa ruptura? Porque, gente, eu penso assim, e vocês aí deem a opinião de vocês também, e a Ana vai aí dar o checkmate como a profissional que ela é. Mas eu vejo assim, um relacionamento, a gente tem que fazer tudo para salvar um relacionamento. Né? Porque, sobretudo, quando tem filhos no meio e tudo, mas quando você dá tudo de você e não trabalha, por que você vai continuar nessa encrenca, então, na infelicidade, fazendo infeliz os dois, os filhos e tudo mais? E por que eu falo isso? Porque eu vivi a experiência de 2 divórcios e não é fácil. Gente, divórcio não é uma coisa fácil para quem tem responsabilidade, né? Mas eu saí dos 2 casamentos de cabeça erguida porque eu fiz a minha parte. Eu coloquei ali da minha parte para que tudo saísse bem. Mas quando você vê que é o melhor para todos, vamos, né, encarar a realidade então. Essa é a minha opinião. Aí, Ana, fala um pouquinho pra gente se isso faz sentido, se isso tem a ver e se nós vamos ver ainda aí alguns sustos, não sustos, mas ver alguns castelos se desfazendo. Conta pra gente. Olha, assim, nem de propósito estás a falar sobre isso, porque Vênus, ela esteve retrógrada
agora em agosto e um bocado de setembro também. E- Portanto, deve ter sido nessa altura que houve essa notícia da separação, não é? Pronto. Uhum. E Vênus, ela esteve retrógrada em cima de uma constelação que é Leão. E nós vimos há bocado, o Leão tem a ver com a nossa identidade, o mostrar ao mundo quem nós somos, é aquele que está em cima do palco e brilha, ok? Então é interessante perceber que a Sandy, sendo uma pessoa conhecida, não é? De certeza que deve ter energia de Leão forte, e quando Vênus passa aqui nesta área, lembrando que quando ele está retrógrado significa que primeiro ele vem a caminho de estar mais próximo da Terra e Uhum. depois ele volta outra vez a afastar-se. E este caminho de aproximação e de retração é um tempo que ainda demora, okay? Não é do dia para a noite. Por isso é que eu disse agosto, setembro, então teve aqui algum tempo. Então, aos poucos foi-se aproximando e foi chamando a atenção, seja lá quem for, neste caso aqui da Sandy, não é? Em Uhum. relação à verdadeira identidade da pessoa e perguntar quem é que tu és? Estás a mostrar quem tu realmente és ao mundo? Ou estás a disfarçar, ou estás a querer que os outros te valorizem sem te valorizares a ti, ok? Uhum. Então, a ideia, se calhar, deve ter sido um bocado essa situação, ou seja, não sei, não conheço o mapa dela, tinha que estar a olhar, ok? Mas pode ser uma coisa deste género, ou seja, a Vênus, como todos os outros planetas, Vênus rege o relacionamento, rege a capacidade de entendimento com o outro, o amar, a capacidade de amar, ok? E Uhum. por isso, não só pelos outros, mas por nós também. E por isso, quando Vênus passa em qualquer lado, ela vem trazer essa capacidade de amar, ok? Só Uhum. que ela ajuda, como qualquer outro planeta. No sítio onde está a passar, ela ajuda-nos a trabalharmos aquilo que tem a ver com o signo onde está a passar. Por exemplo, se fosse uma Vênus, como agora está a passar em Virgem, ela iria ajudar, por exemplo, na rotina, no trabalho, em termos mais entendimentos com pessoas à nossa volta, criarmos parcerias, crescermos profissionalmente, ok? Uhum. Mas quando estava em Leão, que foi o que aconteceu agora nos últimos meses, ela esteve a falar para nós mesmos, para a nossa identidade, e temos a dizer quem tu és, ok? Estás-te a entender contigo próprio, estás a fazer o teu trabalho interno, já não tem nada a ver com os outros, tem a ver connosco, ok? Então, se calhar ela teve essa reflexão, ou alguma coisa obrigou a ter essa reflexão, e tomou a atitude que tomou, ou tomaram, neste caso, não deve ter sido só ela, não é? Tomaram a atitude que tomaram. Agora, se queres a minha opinião em relação a esta coisa das separações, e eu também falo por experiência própria, porque eu também já vivi uma separação. Eu acho que é assim, quando nós somos novos, nós não temos consciência, ok? Não temos consciência de quem somos, não temos consciência das pessoas que estão à nossa volta, das personalidades, não temos consciência de que precisamos nos adaptar às pessoas que estão à nossa volta e de aprender com eles. Então, não nos darmos bem e acharmos que uma separação, que é das formas de conseguir resolver a situação, é normal, ainda para mais hoje em dia. Antigamente era proibido separar, ok? Mas hoje em dia qualquer pessoa se pode separar, portanto é normal. Agora, o que eu acho é que no momento em que nós começamos a ter consciência e a entender que quem está ao nosso lado nos está a ensinar alguma coisa e que nós, enquanto não aprendermos, até nos podemos separar da pessoa, mas vem um a seguir que vai ser igual ou pior, porque a personalidade é nossa e está lá na mesma, vamos continuar a agir da mesma maneira que sempre agimos, logo vamos receber resultados iguais. A não ser que já tenhamos feito alguma evolução, e aí a pessoa que vem a seguir é diferente, ok? E já nos faz trabalhar outras coisas na nossa vida. Agora, o que eu acho mesmo é que não somos nós que devemos decidir o término do relacionamento. Devemos deixar que seja o universo a decidir. Agora, imagina que estamos a falar, por exemplo, de um relacionamento em que uma mulher ou um homem sofrem de abusos, que é abuso, violência doméstica, assim. A pessoa diz, mas vai ficar no relacionamento? Vai ficar no relacionamento a aprender como é que faz para trazer o poder para as suas mãos. Porque, por exemplo, no caso de um relacionamento abusivo, tem a ver com a falta de poder na mão da pessoa. A pessoa não se valoriza, ok? Tem a ver com a energia do escorpião. Ou seja, o outro tem a transformação, a energia da transformação, e está a transformar aquela pessoa. Porquê? Porque ela não está a transformar ela própria, porque ela não conhece os seus potenciais. No momento em que ela conhece os seus potenciais, ela faz frente ao outro e acabou, e não há volta a dar, ok? E podem-me dizer, porque ele tem 2 metros e ela só tem 1 metro de altura. Ela escolheu o relacionamento por algum motivo, foi, ok? Porque ela sabia que ele tinha 2 metros, ok? Então, se ela escolheu, é porque no interior dela sabia que, apesar de ela só ter 1 metro de altura, ela interiormente ela tinha 2 ou 3 metros, ok? Ela tinha capacidade para fazer frente àquilo, por isso é que ela escolheu aquela pessoa. Ou ao contrário, o homem para a mulher, tanto faz, ok? Agora, a questão aqui é, temos que trabalhar, a toda a hora nós temos que trabalhar a nossa personalidade. Principalmente quando vem um desafio difícil na nossa vida. Porque chutar para canto e dizer, separo-me e pronto e já está. Não é suficiente, porque a seguir continuamos com a mesma atitude, vamos ter relacionamentos idênticos, pessoa diferente, sítio diferente, espaço diferente,
o mesmo cenário, a mesma sensação, ok? Yeah. Por isso é que é importante a consciência para nós entendermos o que é que temos que trabalhar, porque é que estamos a trabalhar aquilo. E depois nós conseguimos, olhando para o mapa natal de uma pessoa, conseguimos perceber qual é a tendência dela. E antes que ela comece a passar pelas coisas, nós já estamos a ajudá-la a prevenir-se. E, por exemplo, imagina, se nós olhássemos para um mapa e víssemos que havia ali a probabilidade da pessoa ter relacionamentos abusivos, nós logo desde pequenina dizíamos aos pais, olha, vai para o karaté, aprenda a defender-se, aprenda a ter poder nas mãos, damos-lhe autoestima, autoconfiança. Quando ela cresce, aquela coisa fatídica que podia lhe acontecer para que ela tivesse de trabalhar a autoconfiança, já não precisa de acontecer porque ela já fez o trabalho, ok? Ou pelo menos, mesmo que aconteça, ela já sabe lidar melhor com aquela situação, ok? Por isso é que eu acho que a consciência é importantíssima, porque não é só mudar, é saber que fizemos uma mudança interna. Porque mudar externamente é fácil, agora mudar internamente é mais difícil. Por isso é que vem aí a necessidade de fazermos essa reflexão e atingirmos da melhor maneira. Portanto, esta é a minha opinião. E lá está, quando somos novos não sabemos, não é? Não sabemos. Mas depois quando já temos essa consciência, é como tu disseste, fazer tudo para que o relacionamento funcione. Mas não é estar num relacionamento de má vontade. Não. Ou forçar-nos a estar. É aprender, mudarmos. Olha, como eu costumo dizer, torna-te a pessoa ideal para estar ao lado de quem está ao teu lado. Estás a ver? Exato. Imagina, temos um relacionamento abusivo, o homem mata na mulher. Olhamos para a mulher e dizemos assim, torna-te na pessoa ideal que estaria ao lado daquele homem. Quem era? Era alguém que lhe soubesse fazer frente. Pronto, então é nessa pessoa que tu tens de te tornar. Já valeu a pena teres tido um relacionamento com aquela pessoa só pela transformação que tu tiveste que fazer na tua personalidade. O quanto é que tu ganhaste com essa experiência. Estás a ver? Exato. É, muito interessante, Ana. E aí a gente volta na mesma tecla, né? O conhecimento, a importância. Porque, por exemplo, quando eu vivi duas experiências que foram, sobretudo a última, traumática para mim, o que eu fiz? Eu parei tudo e disse, espera aí, o que é que eu estou fazendo? Em que frequência estou vibrando que eu atraí essa pessoa para minha vida? O que eu fiz que eu atraí essa experiência para a minha vida? E aí entendi que tinha uma razão de ser, mas aí busquei conhecimento, me fortaleci. Ou seja, passei a me amar mais, a me valorizar mais, a me sentir merecedora de sim viver um relacionamento verdadeiro. E aí aconteceu. Então, o negócio, gente, não é ficar chorando pelo leite derramado, pelas atitudes tomadas, o que aconteceu. Não. É o que eu posso fazer de melhor agora. É me conhecer. O que está acontecendo que eu estou atraindo essa experiência para minha vida. O que eu estou fazendo que eu atraí essa pessoa para minha vida. E a gente só consegue virar essa página buscando o conhecimento. E, Ana, aqui nós temos a Dra, que está dizendo, o Ares é prático racional, Peixes precisa de atenção o tempo todo, e o Ariano é mais solto. E é por aí, né? Pois é uma aprendizagem, lá está, é uma aprendizagem para ambos, não é? O Ares precisa de aprender a acalmar e o Peixe, se calhar, também precisa de aprender a acelerar um bocadinho, não é? Exato. E a Dorinha dizendo, duas lindas e talentosas, gratidão. Aí aqui a Nuno dizendo, astrologia é um mundo maravilhoso, falta conhecimento e compreensão e quando se descobre, fascina. E a Elisa dizendo, acabam as fachadas, as aparências e é melhor assim. Isso com relação ao tema aí que a gente abordou, né? Uhum. E aqui a Dorinha também dizendo, verdade, é fascinante, que aula! E a Elisa continua. Conhecimento e consciência é tudo. O amor e o amor depois. Isso aí, gente. Muito linda. Olha, gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Lembrando que a Ana vai... Ana, fala um pouquinho aí do teu trabalho agora, do teu projeto. Se você está com turmas abertas para se tornarem astrólogas, porque a Ana dá essa formação e também as pessoas que queiram fazer mapa astral com você. Deixa aí todas essas informações, por favor. Sim, claro. Olha, assim, eu tenho uma escola, chama-se a Escola do Astrólogo de Sucesso, que forma astrólogos para realmente fazerem consultas de astrologia ou simplesmente para aprenderem e para desenvolverem as suas capacidades, pois cada pessoa chega onde quer, não é? Tem vários níveis, depois a pessoa chega onde quer. Tenho muito orgulho em dizer que tenho já uma equipa de astrólogas que foram formadas por mim e que estão a fazer consultas, umas a tempo inteiro, outras com part-time, porque têm os seus próprios trabalhos também. Uhum. Olha, inclusive estivemos todas juntas presentes numa feira que houve em Lisboa, agora no mês passado, e fizemos muitas consultas durante o fim de semana, tivemos um stand com várias mesas e muito atendimento e ficou
foi excelente, foi mesmo uma coisa fantástica. E por isso, aquilo que eu faço é recrutar pessoas para virem pertencer a esta equipa e para poderem ajudar o mundo a ter uma orientação com cabeça tão que membro, ou seja, uma orientação que seja válida, que realmente faça a diferença e de tirar um bocado esta ideia das pessoas de a astrologia é uma coisa do outro mundo. Não, é uma coisa racional, organizada, lógica, planeada e que consegue trazer muita clareza à vida das pessoas, ok? Por isso, quem quiser vir aprender astrologia, a Escola da Astrologia do Sucesso está sempre aberta, temos sempre, pelo menos um curso básico, está sempre disponível para alguém fazer. E por acaso, agora temos também uma turma que vai abrir agora no dia 11 de outubro, de astrologia kármica, ok? Portanto, quem quiser, é só passar no meu site, normalmente o meu site tem sempre tudo, anamacieira.com, pronto, tem lá tudo que é necessário, todos os eventos que nós fazemos, até porque vamos fazer uma feira agora também, outra feira também, agora no 14 e no 15 de outubro, portanto, todas as informações estão sempre lá, das consultas que eu também faço, as consultas que a minha equipa faz, portanto, quem quiser, é só passar por lá pelo meu site, todas as informações estão lá. Qualquer dúvida que tenham, também tem lá o meu WhatsApp, podem me mandar mensagem, estarei disponível para vos ajudar. E não posso de me despedir-me sem te agradecer, porque adoro sempre estar aqui contigo, é fantástico. O teu trabalho é maravilhoso. Tu também ajudas muito as pessoas, fazes uma orientação extraordinária e eu reconheço mesmo isso muito em ti. Tens um potencial espetacular e por isso agradeço-te imenso a oportunidade de poder estar aqui também a conversar um bocadinho com o nosso público, né? O teu nosso público. Yeah. Isso. Ana, gratidão mais uma vez por você ter aceitado e com certeza eu vou estar convidando você mais vezes, né, gente linda? Vocês querem a Ana aqui mais vezes? Uhul! Ana, eu penso que o trabalho que a gente faz é missão, né? É missão de vida mesmo, é o nosso propósito, por isso que a gente faz esse trabalho com tanto amor, com tanta dedicação. Eu agora já não estou atendendo tanto em consultas, mas sim, eu estou dando mentorias para despertar. It's okay. Então, para desprogramar a mente das pessoas e poder reprogramar, sim, fica à vontade, e poder reprogramar uma mente próspera e abundante. Então, gente, convido vocês a fazerem parte aqui também da grande família estar aí seguindo esse nosso trabalho, cujo o objetivo maior é estar fazendo a diferença na vida das pessoas e fazendo a diferença nesse lindo planeta azul que nós temos. E Ana, aqui tem alunas tuas dizendo que a escola é maravilhosa, que o teu trabalho é maravilhoso. E a Dorinha está aqui dizendo, queremos. Também a Ana está dizendo sim. Assim que... Então, Ana, olha, daqui a pouco, daqui uns dias, a gente já combina para estarmos aqui juntas novamente, tá bom? Exato. É bom que vocês digam qual é o tema que vocês querem ouvir, que assim a gente depois fala aqui de alguma coisa que vocês gostem, que é bom também. Isso, é verdade. E aí facilita tudo. Ana, beijos para você, beijos para todos que estiveram aqui dando essa oportunidade a nós de estarmos cumprindo com a nossa missão de vida, né? E a gente vai falando. Sigam a Ana lá no canal dela, sigam eu aqui, que a gente está aí sempre trazendo novidades para vocês. Beijos. Obrigada. Um beijinho. Fiquem bem. Então. Gratidão.